Glórias ao Senhor. Abra aí no texto de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 2. Hoje encerraremos aqui o capítulo 2. Versos 14 ao 18. Paramos no 13, semana passada, e hoje, pela graça de Deus, continuaremos aqui do verso 14 ao 18, encerrando essa sessão. A versão King James vai trazer esses versos da seguinte forma: E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Verso 16. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. 17. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Verso 18. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pôde socorrer aos que são tentados. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Que Deus nos dê o entendimento do texto, aplique isso em nossas vidas, gere salvação, gere arrependimento em cada um de nós. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero te pedir nesse momento, pela tua graça, Senhor. Pedir pelo teu poderoso agir, pela eficácia das Escrituras, quando assim conduzidas pelo Espírito. É isso que eu te peço, Senhor Deus. A eficácia da tua palavra nos corações impenitentes, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos conceda graça. Que o Senhor nos encaminhe no devido entendimento das Escrituras. Sem o entendimento são apenas palavras, Senhor Deus. Palavras estas, sim, Deus, que estão sob juízo em nós, que mais uma oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo. E devemos, Deus, temerosos, com os corações quebrantados, doar o nosso máximo aqui, neste momento. Mas dependemos do Espírito. Dependemos da tua graça, dependemos da tua condução. Eu, este pregador, Pai de amor, eu careço também, Senhor Deus, da tua graça e da tua misericórdia, da tua fidelidade, para que anuncie o Evangelho, anuncie as Escrituras de maneira fiel e não para ganho próprio, e sim, Deus, pela tua graça e por aquilo que o Senhor tem nos comunicado. Nos ajude, Pai. É isso que precisamos nesse momento, é isso que te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, Hebreus 2, do verso 14 ao 18. O que foi abordado até aqui? O autor já destacou a divindade de Cristo, né? Você pode ver isso no verso 3. Logo no capítulo 1, ele vem destacando o quão divino é esse Jesus. Inicialmente no verso 2 ele fala: falou-lhes nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e olha aqui a divindade, por quem fez também os mundos. Esse poder criacional só pode ser encontrado em um Deus, o qual, no verso 3, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então veja, o autor ele vem trabalhando a magnificência de Cristo, o tamanho de Cristo, a divindade dele. E passou a falar sobre essa superioridade também sobre os anjos, tendo em vista o público a quem ele está escrevendo. O autor aos Hebreus, ele está escrevendo a um povo hebreu, a um povo com costumes judaizantes, digamos assim, que cumpriam a lei, que cumpriam todos os requisitos. E existia na época, irmãos, até mesmo devido à cultura e aos pergaminhos que eles tinham da Septuaginta, que quando Moisés recebeu a lei, segundo a tradução deles, foi entregue por anjos. Então o autor de Hebreus, ele tem por certo aqui trazer o verdadeiro sentido da lei, deixar muito bem claro que todos os atos cerimoniais prescritos na lei se encerraram em Cristo, e hoje nós vivemos numa dispensação diferente, uma administração diferente, onde Cristo, através do seu sacrifício, ele é o mediador deste povo, e unicamente ele. Se existe uma doutrina que devemos destacar nas palavras do autor, dentro da sua intenção e da sua proposta, é a justificação somente pela fé. E quando eu penso na justificação somente pela fé, eu tenho que abandonar todos os requisitos cerimoniais da lei. Porque isso se cumpriu em Cristo. E isso vai ficar mais uma vez claro aqui diante de nós. Então, amados, vemos que a superioridade de Cristo sobre os anjos trouxe uma importância no seu diálogo. Trouxe um aspecto onde os judeus pararam e pensaram: poxa, então você está querendo dizer que esse Jesus, ele tem uma mensagem superior àquela que foi entregue a Moisés? Sim, é exatamente isso. E você vê no capítulo 2, nos versos 2 e 3, que ele diz o seguinte: se descartarmos, olha só, porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, o que ele quer dizer? Se o povo que viveu no período da lei morreu no deserto, ou seja, aquela palavra foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, veja só o verso 3: como escaparemos nós, que vivemos um período onde Cristo já morreu no madeiro, onde Cristo já inaugurou um pacto chamado pacto de graça, que é administrado através do seu sacrifício substancial e o Espírito Santo concedido a cada eleito. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então vocês entendem o porquê que ele destacou a superioridade de Cristo sobre os anjos? Justamente devido à interpretação que os judeus tinham sobre a forma como Moisés recebeu a lei. Então, amados, devemos tomar cuidado, né? Eu estava até vendo com a irmã Isadora depois ali, o Felipe também esclareceu isso, que a palavra Elohim no hebraico, que é Deus, muitas das vezes é traduzida por anjos, tá? Então isso aconteceu na Septuaginta. Quando Deus entregou a lei, aí traduziram para os anjos entregaram a lei. E isso criou toda uma tradição. Isso criou todo um costume por detrás de como eles interpretavam as Escrituras. Então, o autor de Hebreus, sabendo disso, muito inteligentemente, ele pega esse fato e ele traz Cristo superior a este fato. E ele pergunta: o que será de nós se negligenciarmos tão grande mensagem de salvação? Se com os anjos Deus foi inflexível, vocês acham que ele vai ser inflexível com a mensagem do Evangelho? O que acontecerá com cada um de nós? E tudo isso, ele vem discorrendo para falar sobre a mediação, sobre a salvação de Cristo para com os homens. Ele vai falar também, amados, no verso 11, ele deixou muito bem claro isso, sobre a liberdade da família de Cristo. O autor de Hebreus demonstrou que Jesus e seu povo pertencem a uma mesma família. Vamos ler o verso 11 do capítulo 2? Porque tanto o que santifica, que é quem? Cristo, como os que são santificados,
são todos de um, por cuja causa eles não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Então somos parte de uma mesma família, porque aquilo que nos santifica é um só. É o mesmo sangue, é o mesmo sacrifício, ou seja, é a mesma substância que administra esse pacto da graça no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então o que os irmãos precisam entender é que existem duas alianças. Existe a antiga e existe a nova. Aos Gálatas nós vimos isso representado, os irmãos vão se lembrar, na figura de Sara e Agar. E Paulo deixa muito bem claro que existem essas duas alianças, administradas diferentemente. Um era o filho da promessa, que apontava para quem? Para Jesus Cristo. E o outro era o filho da escravidão, Ismael, que representava a lei, ou seja, a administração da antiga aliança. Então, amados, o autor de Hebreus está caminhando no mesmo sentido que Paulo. E a implicação é que Jesus, então, assumiu uma natureza humana, e quando eu falo substância, eu estou falando desta natureza, justamente para inaugurar esse pacto, que no Antigo Testamento era com base nas promessas. No Novo Testamento, ou Nova Aliança, é com base na sua natureza completa, tanto divina como humana. E é isso que ele vai destacar aqui hoje para nós. A mensagem de hoje tem o título de Jesus é semelhante aos seus irmãos, ou a forma humana de Jesus. E somente a divindade, devemos pensar, irmãos, não bastaria. Era necessário essa substância, Porque você pensa, por que Jesus teve que vir na forma humana? Por que ele teve que adquirir essa forma humana? Amados, tinha de ser totalmente humano, a fim de libertar um povo humano. Quando eu penso que Cristo ele é um representante, ele é um mediador de quem? Dos homens, da criatura homem. Então, para que ele medie, para que ele entenda, para que ele una as duas pontas, Deus divino e homem, ele precisa estar no meio, sabendo das duas naturezas, atendendo os dois requisitos. Então, libertar seus seguidores da maldição do pecado, que é por causa da nossa natureza humana, não que Cristo compartilhou deste pecado, mas ele compartilhou das fraquezas, ele compartilhou das angústias, das consequências desse estado que nós estamos. Então ele mesmo precisava participar dessa humanidade. Jesus participou da nossa natureza humana, e embora fosse sem pecado, vale ressaltar isso, viveu uma vida plena, com fraquezas, doenças, desejos, necessidades, tentações. Passou fome, passou frio, teve sono, chorou, se angustiou. Tudo isso é característico da nossa natureza. Hebreus 4,15, se você for um pouco mais para frente, o autor vai deixar muito bem claro. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Então, amados, não existe causa, sofrimento, limitação que nós temos que Cristo não possa se compadecer. Então veja que o autor de Hebreus ele vai trazer esse aspecto da importância da humanidade de Cristo. E na teologia chamamos isso de cristologia. É uma matéria, irmãos, onde o autor de Hebreus vai trabalhar minuciosamente. Somente a divindade então não bastaria. Por quê? Visto que Jesus é divino, seria impossível para ele libertar-nos do pecado, a menos que ele mesmo participasse da nossa humanidade. Jesus participou da nossa natureza humana,
E embora fosse sem pecado, viveu plenamente. E claro, irmãos, não dava para matar um Deus. Algo divino não morre, porque é eterno. Não dava para você pregar na cruz o Logos. Isso era impossível. Então logo não poderia se existir mediação apenas com a parte divina. Entende? A parte divina atende às características de Deus, o caráter moral de Deus. Então eis a necessidade da humanidade de Cristo. Nós encontramos também isso denominado como o estado de humilhação de Cristo. Tá? Se vocês forem estudar cristologia, vocês vão cair nessa matéria, né? A humilhação de Cristo. Então, amados, devemos olhar para o texto a partir de agora com carinho, de forma especial. Como Deus permaneceria justo? Eu lanço a pergunta para os irmãos. Justificando homens condenados, homens pecadores. Como que Deus preservaria a sua integridade, a sua santidade, a sua justiça, perdoando e absolvendo homens como nós, transgressores? Qualquer juiz na nossa esfera social, se libertar lá um estuprador, um assassino, sem dar a devida pena, você vai falar, esse juiz é um injusto. Esse juiz não honra aquilo que ele declarou fazer, prometeu fazer. Então Deus, ele se enquadra nisto. Como que ele permanece justo e santo, absolvendo pecadores como nós? Nós precisamos responder isso. O pacto de redenção, que é o pacto feito na eternidade, entre as partes da Trindade, é o meio pelo qual Deus apresentou aos homens uma solução, uma absolvição, preservando a sua justiça e a sua santidade. O Logos, como eu disse, nada poderia fazer em favor dos homens sem a natureza humana. Era necessário atender o que Deus exigia. E aonde que eu encontro, irmãos, o que Deus exige de nós? Na sua lei. Quando eu olho para os 10 mandamentos, o que eu encontro lá? O caráter moral de Deus. Não matarás. Então você percebe que Deus é pró-vida. Honrar pai e mãe. Então honra, respeito, dignidade é o que Deus requer de nós. Por quê? Porque Ele é um Deus de honra. E Ele confere honra. Então, amados, analisando todos os aspectos da lei, nós enxergamos claramente Deus. Só que a lei foi feita por um propósito. Para enquadrar, para conduzir a vida humana. Pense comigo, irmãos, se retirarmos por um dia todas as leis existentes, homicídio não é mais crime, furto não é mais crime, o que irá acontecer? Estado de caos. Você já ia pegar uma arma e ia matar aquele seu pior inimigo, né? Claro que um crente não tem esse sentimento, não era para ter, né? Não era para ter, né? Assim, irmãos, Deus fez a humanidade, fez o mundo e lhe deu diretrizes. E não só isso, Ele imprimiu essas diretrizes em nós. Porque Ele deseja que nós honremos a Ele, que nós obedeçamos a Ele, amemos a Ele e também aos nossos próximos. Queridos, ao longo de toda a história da humanidade, você vai chegar numa conclusão. Qual foi o homem que conseguiu cumprir a lei de Deus por completo? Quem foi o homem, por melhor que seja, que nunca teve um sentimento homicida, que nunca adulterou, seja espiritualmente ou até mesmo fisicamente? Qual foi o homem que se manteve nas linhas da lei? Apenas Jesus Cristo. Então veja, esse é o lado que o homem não consegue alcançar, devido ao pecado. Esse é o estado caído da raça humana, que não consegue se reconciliar com Deus, com os seus próprios feitos. Então eu preciso de alguém que entenda quem eu sou, do que eu sou feito, qual é a minha constituição, quais são as minhas capacidades
pegue isso e transforme em bênçãos. Quem faz isso? Jesus. É o único que andou como homem, atendendo ao que Deus exigiu, e não se desviou 1 milímetro sequer. Como que as pessoas dizem que a salvação depende do homem? Como que podemos argumentar que a salvação pode ser gerada por algum ato do homem? Isso é impossível, meus queridos. Isaías vai dizer que as nossas obras de justiça, tá? Não são quaisquer obras. As de justiça são como trapos de imundícia. Deus olha para os nossos melhores atos. Deus olha para as nossas melhores intenções e Ele enxerga aquilo como sujo, maculado, repugnante. Deus não consegue nem olhar. Ah, mas eu estou ajudando, estou fazendo tão bem. Para Deus isso não passa de egoísmo, isso não passa de trapos de imundícia. Mas quando Ele olha para as obras do seu Filho como homem, Ele aceita elas, e essas obras podem ser imputadas em nós. Eis a esperança da salvação. Eis o Evangelho que não podemos negligenciar. E ele diz no verso 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então veja, e visto como os filhos, o que ele quer dizer? É visto, você percebe que existe então uma interligação com aquilo que ele falou anteriormente. E o que ele disse anteriormente? Vamos ler, a partir do 12. Dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da igreja cantar-te-ei louvores. E outra vez, porei nele a minha confiança, e novamente contemple a mim e aos filhos que Deus me deu. Um salmo messiânico, citado aqui pelo autor de Hebreus. Então veja, no verso 11, Cristo chama os salvos, os eleitos, de irmãos. E já no verso 13, nós somos chamados de os filhos que Deus o deu. Visto, aí entramos no 14, visto como filhos, e esta é a conclusão do que ele disse antes. E ao mesmo tempo uma explicação mais plena do que foi referido acima, somente de leve, a saber, a razão por que foi necessário que o Filho de Deus se revestisse de nossa carne, para que se pudesse participar da nossa própria natureza e, ao suportar a morte, nos redimisse dela. Aqui está a conclusão. Participam da carne e do sangue. Ele está falando sobre nós, irmãos. E depois ele diz: também participou das mesmas coisas. Jesus, então, fica claro diante do texto bíblico que ele tornou-se totalmente humano, de tal forma que ele está ligado a nós. Ele é o nosso parente de sangue. Sangue, não só sangue, sangue e carne. Carne e sangue. Possivelmente, aqui essa expressão carne e sangue, amados, no grego vai estar invertida a ordem, tá? Vai estar sangue e carne. Trata-se de uma expressão idiomática. Porém, a preeminência da palavra sangue indica que os laços que nos unem são os laços de sangue. E nós utilizamos esses ditos populares. Não, aquele meu irmão é irmão de sangue, geralmente quando temos meios irmãos. Não, de sangue é aquele ali. O que isso significa quando falamos? Significa que aquele tem a mesma propriedade que eu. Vem do mesmo pai e da mesma mãe. Olha como somos classificados com Cristo.
Amados, a salvação é como se o sangue de Cristo estivesse em nós. É como se Deus olhasse para nós e a nossa propriedade fosse as propriedades, a substância de Cristo. Carne e sangue. É por isso que lá em João ele diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esses verão o reino. Esses são os meus. É a ceia. A representação do cálice é o quê? Que estamos e tivemos acesso ao sangue de Cristo. E assim nós vamos entendendo tudo que nós fazemos, irmãos. Nós vamos compreendendo o que significa cada ato nosso aqui. Isso é o que chamamos do pacto da graça, feito em substância. Deus, o Pai, desejou que Jesus nascesse da Virgem Maria, não foi assim? Ordenou que ele sofresse e morresse, tudo dentro dos decretos de Deus. E libertou das garras da morte ao ressuscitá-lo dos mortos. Vamos ver a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, verso 23 e 24. Olha o que Pedro diz. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Volta aqui no texto anterior. Aquele a qual Deus destinou, pré-ordenou para nos oferecer salvação, ou seja, todos os homens estavam perdidos, irmãos, sem esperança, e Deus, em um ato de amor, em um ato de condescendência, ele envia seu próprio filho, e ele vem voluntariamente, porque em João 10 ele diz: eu tenho poder para dá-la, ou seja, a sua vida, e para retomá-la. Os homens são os favorecidos, os homens são aqueles que obtêm a salvação. E o que eles fizeram? Que coisa irônica! O preço pela culpa, a graça, o presente para os homens enviado por Deus, o que eles fizeram? Pisotearam e ainda pisoteiam, rasgaram, esfolaram vivo. Por isso que Cristo, ele é como a palavra, ele tanto salva como condena, porque o presente de Deus, a graça de Deus, sem pedirmos, porque ninguém orou, foi o propósito dele feito antes da eternidade, na eternidade, antes da criação do mundo. Ninguém aconselhou a Deus a enviar seu filho. Para quê? Para não negligenciarmos esta mensagem. E o que as pessoas fazem, irmãos? Como nós agimos? E ainda diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmão, aqueles que creem e confiam nele. Tamanha é essa obra da salvação. Por isso que é impossível que o homem se salve por si só, que ele produza a sua salvação, porque é anular isso. Se ele veio, enviado por Deus, adquiriu a forma humana, porque ele é o único. Ele é o único que pode atender os dois lados. O único. Buda não pode morrer por você. Allan Kardec não pode morrer por você. Ninguém pode morrer por você, a não ser Cristo. É uma única via, é o único caminho. E segundo a palavra, estreito. E a porta também é estreita. Mas aqueles que a cruzam são sustentados, são conduzidos por este Salvador. E quem é a porta? Ele mesmo. Entramos por Ele, permanecemos por Ele, porque é com base nas obras dele e não as nossas. As nossas, é como Isaías diz, são trapos de imundícia.
E o texto diz que assim como participamos da carne e do sangue, correto? Tem um também. E quando ele fala também, ele está se referindo a Cristo. Também participou das mesmas coisas. Já se sentiu triste? Desanimado? Já teve fome? Já teve angústia? Já sentiu medo? Pois bem, meu querido, Cristo passou por tudo isso. Em todos os lados ele foi tentado. Satanás no deserto. Quantas coisas Satanás propôs para ele? Mostre seu poder. Cria aí pães dessas pedras. Se jogue aí de cima. Me adore, te darei todos os reinos. A população querendo fazer ele rei. A força. Tudo isso era tentação em Cristo. Tudo isso, irmãos, era para prová-lo. E graças à sua obediência, hoje podemos estar aqui reunidos como igreja. O texto é claro. E como fica aqueles gnósticos, como ficam aqueles que acham que Cristo não foi homem? O texto é mais do que claro. Também participou das mesmas coisas. Você está entendendo agora por que ele utilizou o Salmo 8? Onde falava do homem? A criação do homem no Salmo 8. Porque ele tinha em vista chegar nesse ponto que estamos. O Filho de Deus, diz o autor, se fez homem para participar conosco do mesmo estado e da mesma natureza. O que se poderia dizer com mais justiça para a confirmação da nossa fé? Aqui se exibe seu inestimável amor para conosco. E quando eu penso, amados, que ele era o Logos, amados, talvez você não tenha dimensão de quem é Cristo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ou seja, antes de tudo vier à existência, ele era pleno em si mesmo. Não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade. Existe concordância, existe harmonia. Tudo provém do Pai. O Filho é gerado do Pai. E o Espírito tanto provém do Pai quanto do Filho. Mas não significa que um é superior ao outro. Não. Existe Tem um teólogo, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele relata, né, claro, por pura inferência dele, né, é um pressuposto dele, como que foi essa conversa entre a Trindade, para propor a criação de um mundo, e também um pacto de redenção para o mundo. Vamos criar e vamos salvar. E quem são os maiores beneficiados nisso tudo? Somos nós. O fato de poder contemplar, de conhecer um Deus tão grande, é concedido a nós. Porque a salvação, irmãos, é algo que clamamos e anunciamos a todo tempo. Cantamos isso no Salmo 40. Davi disse: não fecharei a minha boca. Continuarei falando da tua justiça. E qual que é a justiça de Deus? Cristo. E da tua salvação. Ou seja, esse chamado constantemente está batendo a nossa porta. Aqueles que ouvem, Davi disse que ouviu, que Deus abriu os seus ouvidos, consegue contemplar a beleza dessa grandiosíssima obra. Amados, isso é sublime, é a forma de amor, isso é completa graça de Deus. Para que pela morte, continua o texto, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O clímax é oriundo do fato de que ele se vestiu de nossa natureza a fim de submeter-se ao estado de mortalidade. Por que ele tomou a natureza humana então? Para morrer. Para acontecer isso, que está em Atos 2. Para ser entregue por um propósito pré-determinado, ou seja, pacto da redenção. Então, amados, já que Deus não poderia experimentar a morte, ele envia o seu Filho na forma humana
adquirindo essa natureza, e o resultado da morte de Cristo tem duas partes, segundo o texto, que ele derrotou Satanás e libertou o seu povo do medo da morte. Então, nós pensamos, como muitos pensaram, quando Cristo morreu, ali estava estabelecido a derrota. Ali estava estabelecido o fim de toda esperança. Colocaram soldados para guardar o túmulo. Uma grande pedra para lacrar o túmulo. Ali estava acabado. Os discípulos chorando. Os discípulos tristes. Não entendiam. E agora, Pedro, os outros discípulos, voltaram inclusive a pescar. João, capítulo 21, vemos isso. A esperança, onde está? Pois bem, a morte, ela foi acompanhada da ressurreição. O poder, a vitória sobre aquilo que nos causa terror, sobre aquilo que nos coloca na parede, aquilo que nos sufoca. Quer ver um ser humano desesperado? Tira a saúde dele e coloca ele no leito de uma cama. Ele vai passar a ficar desesperado, medo da morte. Porque conscientemente, conforme aquilo que Deus imprimiu em nós, por que o ser humano tem medo de morrer? Porque falta algo no ser humano. Porque a vida, ela é limitada até certo ponto. Por que os ímpios falam, vamos viver como nunca? Viva o hoje como se não houvesse amanhã. Por que eles dizem isso? Porque a única esperança que eles têm é nesta vida. São nas coisas firmadas no que podemos palpar, no que podemos usufruir, gastar dinheiro, comprar, vender, se sentir útil, ter títulos, ter fama. Agora coloca numa cama e fala, você daqui 15 dias vai morrer. O que vai acontecer com esse indivíduo? O que aconteceu com o rei Ezequias? Chorou amargamente, olhando para a parede, o desespero da morte. Quando Absalão morreu, Davi chorou e disse, oh Deus, se pudesse eu trocava com ele. Por que ele disse isso? Porque Davi tinha uma esperança que ultrapassava a morte. Estava além dessa vida. Absalão não. Quando Cristo morre, e você percebe isso inclusive no Antigo Testamento, porque aqueles que foram salvos no Antigo Testamento é porque creram nas promessas contidas em Cristo. Nesta morte, nesta vida, a qual ele foi homem, morreu e ressuscitou. Aqueles que creram no Cristo que viria foram salvos, assim como nós somos salvos hoje. Pela mesma substância, pelo mesmo sacrifício, a mesma pessoa, chamado Cristo Jesus. E o texto diz que ele aniquilou o quê? O reinado da morte. E também o algoz Satanás. Por que algoz? Porque Satanás, ele é uma criação de Deus. Mas uma criação de Deus que possui desejos antagônicos ao de Deus. Se Deus fala não matarás, Satanás fala mate. Se Deus fala não furtarás, Satanás fala roube. É o contrário. O propósito da existência de Satanás é deturpar, é contrariar, é transformar mulher em homem, homem em mulher, é perverter aquilo que Deus criou com tanta primazia. João 8,44 diz que Satanás é homicida desde o princípio. Olha só. Vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus falando aos fariseus, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele, só mentira. Por isso que ele quer distorcer. Quando mente, fala a sua própria língua.
pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, aqueles que são conduzidos pela carne, eles agem de acordo com a sua paternidade, que é a paternidade de Satanás. E ele também é chamado nas Escrituras, 2 Coríntios, de príncipe deste mundo, príncipe desta era. Já leram isso? No entanto, foi Deus, e não Satanás, que pronunciou maldição sobre a raça humana, quando Adão e Eva caíram, correto? Porém, Satanás, como um anjo criado por Deus, ele é um servo de Deus. Lembra de Jó? Jó se apresenta a ele. Eu te adoro porque você dá tudo. E com a permissão de Deus, pode ir lá. Toca em tudo. Só não toca na alma dele. Porque é minha. E ele foi. Ali nós vemos qual é o governo de Satanás neste mundo. Tudo é de Deus e Satanás está servindo a Deus naquilo que ele está fazendo. Satanás é servo. Claro que ele não avança além dos limites que Deus coloca. Mas ele governa, tanto que ele oferece para Cristo: me adore e eu te darei todos os reinos. Ou seja, significa que ele tem o poder realmente. Que ele tem a posse disso, ele tem capacidade de abrir porta de emprego para você. Ele pode tentar você com o que ele quiser. Ele reina. E o texto diz que a morte de Cristo derrotou o poder e o império da morte, e justamente esse império de Satanás. Por quê? Ele, sendo homicida, ele nos acusa e nos amedronta com o quê? Com a morte. E o que desperta? Qual que é o salário do pecado? Então ele só tem que levar você a ficar preso no pecado. Escravo ao pecado. Porque se você se mantém escravo ao pecado, você vai ser condenado, morto, sem esperança. Verso 15. Então o texto diz: e livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E livrar-se todos os que, com medo da morte. Veja, irmãos, Jesus, como Criador, ele tinha poder para destruir Satanás, sem ressurreição. Porque no capítulo 1, verso 2, diz que por quem fez também os mundos. Tudo existe, tudo subsiste, irmão, tudo foi criado através de quem? Quem que é o princípio ativo da criação? Cristo, Jesus Cristo. Isso significa que ele tem poder criacional. Então nós pensamos, Cristo tinha poder para destruir Satanás, não só apenas pela ressurreição. Ele poderia fazê-lo por meio da sua morte na cruz também. Jesus derrotou Satanás ao usar a sua própria arma, a morte. Jesus, ele destruiu o nosso inimigo com aquilo que ele impunha contra nós, o aguilhão da morte. Jesus pega a sua arma e destrói ele com o seu próprio instrumento. Por isso que a cruz é um instrumento de morte. A cruz é sinônimo de libertação deste aguilhão, disto que nos amedronta. Jesus pagou a penalidade do pecado, porque através do pecado Satanás nos acusa. E o salário do pecado é a própria morte. E quando ele faz isso, ele nos dá vida. Ele nos liberta de uma maldição, irmãos. É aí o que Paulo vai dizer aos Gálatas: temos a liberdade em Cristo. Liberdade do quê? De não ter mais acusação sobre nós, de não ter mais o medo da morte sobre nós, e de sim de ter uma esperança firmada, concreta em Cristo. Ao sofrer a penalidade por nós na cruz, recebendo a morte sobre o seu corpo, Jesus tomou a arma das mãos de Satanás. Jesus então acabou com o medo da morte. Aí Satanás sem arma, ele vai fazer o quê?
Claro que isso é somente para aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo, que são detentores, que estão na herança com o primogênito, que são irmãos de Cristo, como diz o texto de Hebreus, pelo mesmo sangue. Medo da morte, como uma dose excessiva de temor, emana da ignorância da graça de Cristo. A mesma é um seguro sinal de incredulidade. Vou repetir. Medo da morte significa o quê? Dose excessiva de temor que emana da ignorância da graça de Cristo. O crente foi feito para ter medo da morte? E a mesma é um seguro sinal de incredulidade. Um cristão, irmão, nesta terra, pela esperança e pela fé que temos em Cristo, não deveríamos ter medo, não deveríamos passar por essas angústias relacionadas à morte e ao fim dessas coisas. Quando, irmãos, estamos no final da nossa vida, o que deve nos acompanhar é a paz de um encontro com Cristo. O que deve nos acompanhar é a certeza de que Ele está nos esperando ao cruzar a porta desta vida para a eternidade. E Ele é a porta. Aquele que virá a mim quando os meus dias findarem, estará ali comigo e me dará a mão. E com Ele eu serei guardado. E com Ele eu estarei. Então, amados, não podemos ser incrédulos, não podemos estar na ignorância, porque esta graça já veio sobre nós. E vivemos em um período onde Ele já morreu, e onde Ele já consumou toda a sua obra. Aqui morte significa não só a separação da alma e do corpo, irmãos, mas também o castigo que nos é imposto por Deus, e um Deus irado, a trazer sobre nós a condenação eterna. Pois onde há culpa diante de Deus, aí exibe imediatamente o inferno. Quer evangelizar alguém? Pergunta: você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer agora? Você está pronto para ter um encontro com Deus e Ele julgar a sua vida e analisar a sua vida agora? Você está pronto? Não, eu tenho que acertar algumas coisas. Todo indivíduo que não está em Cristo, ele tem o sentimento de que a ira de Deus está sobre ele, irmão. A sua consciência está chamando ele, falando: ajeita a sua casa. Certamente morrerás, mas ele tenta anular isso. Ele tenta viver como se não existisse isso. E ele continua resoluto de como se tudo estivesse bem com ele, mas não está. O verdadeiro evangelismo é como está a situação da sua alma hoje. Você está pronto para se apresentar diante do tribunal de Deus? Os únicos que podem responder sim, eu estou pronto, é aqueles que estão banhados com o sangue de Cristo, porque quando o juiz bater o olho em você, ele vai enxergar o seu próprio filho. Irmãos de sangue. Agora, se você tem culpa, se você tem sentimento de medo, se você tem sentimento de condenação sobre você, você precisa reavaliar a sua segurança na salvação em Cristo. Cruzar essa porta, sofrer um acidente, ter um ataque cardíaco, ir embora, como muitas pessoas estão indo. E depois? O mesmo autor vai falar: ao homem cabe viver apenas uma vez, e após a morte vem o juízo. O mesmo autor, ele anuncia o evangelho com base na humanidade de Cristo e no que isso é interligado ao nosso estado. E ele continua dizendo: estavam
por toda a vida sujeitos à servidão. Veja, todos nós experimentamos da morte. Um fator em comum em todos nós aqui é que somos pecadores, miseráveis, e que vamos morrer. Isso aqui é fato. Não tem ninguém aqui que tem obras de justiça mais do que o outro. Somos todos iguais. E morreremos. O que muda? Se eu estou em Cristo ou não. Se esse que tomou a minha forma morreu, foi esmagado, saciou a ira de Deus, se aquele ato foi feito por mim ou não. E como eu sei disso? Confiamos. Cantamos isso no Salmo 40 também. A confiança. A rocha me tirou do lamaçal e me colocou sobre a rocha. Construir sua casa sobre a areia. E em Cristo, sobre a rocha. Todos experimentaremos da morte. De modo que Satanás ainda parece reinar supremo, né? Porque a morte continua. No entanto, a maldição de Deus não está sobre a família de Deus. Pois Jesus a removeu. Esses membros da família agora gozam da liberdade em Cristo Jesus. De modo contrário, todos os que não conhecem Jesus enfrentam a morte, e não só a física, mas a morte eterna. E assim estão eternamente nas mãos da escravidão. Somente Jesus liberta o homem dessa escravidão, irmãos. 1 Coríntios 15, versos 55 ao 57, fala sobre a vitória dos crentes. Nas palavras de Paulo, ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Aonde? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão era aquilo utilizado para espetar os bois. O aguilhão da morte é o pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então ele nos cutuca com o quê? Com o pecado. E a força do pecado é a lei. Conseguiu juntar tudo? Pode passar. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória dos crentes é essa. Porque volta, Cristo, Ele derruba tudo isso. Cristo consegue pegar a lei que é certa, boa, justa, e nos trazer de forma a sermos conformados ao caráter de Deus. A lei para os santos não é mais para estabelecer condenação, e sim aperfeiçoamento. Aí podemos virar para Satanás, podemos virar para a morte e falar: aonde está o teu aguilhão? Porque o meu Redentor vive. E isso me faz viver ainda hoje. Aonde? Quando os dias maus vierem, irmãos, quando a morte se aproximar, comece a sorrir. Comece a sorrir. É isso que se espera da gente. E ele virá, irmão. Para uns antes, para outros depois, mas virá. Virá. Pergunta é: você está com Cristo? Você está com Ele? Você já se rendeu a Ele? Confiadamente. Estamos, aqueles que creem, com aquele que venceu. E a vitória dele não foi só para ele, porque ele já era vitorioso como Logos, ele não precisava de vitória nenhuma. A vitória que ele adquiriu aqui foi para nós. Foi para nós. Desde a morte de Jesus na cruz do Calvário
a morte perdeu seu poder e o seu efeito. Mediante a morte, o cristão não entra no inferno, mas entra no céu. E porque o corpo de Jesus foi ressuscitado, o corpo do crente também há de se levantar da sepultura no último dia. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Ele diz, Jesus falando, sou aquele que vive. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves. O que nós vimos lá em 1 Coríntios? Que ele pegou o que? Tomou. Tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, ele pode dar a vida para quem ele quiser, como pode também não dar. Ele tem as chaves. Por quê? Porque o autor de Hebreus disse, tomou a nossa forma humana. Filipenses 2 também fala isso. A forma de servo, justamente para nos oferecer salvação. Verso 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou semente, né? Dependendo da sua tradução. Quando ele diz porque na verdade ele não tomou os anjos, o que ele quer dizer? Você lembra que ele veio discorrendo falando sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos? Por que ele queria fazer isso? Para destacar a mediação de Cristo, que não é para anjos, e sim para homens. Agora ele diz isso, irmãos. O autor de Hebreus está conduzindo o seu discurso sobre a superioridade de Jesus em relação a anjos e também a conclusão que ele quer trazer aqui. Ele o faz ao apelar a uma verdade óbvia. Jesus não redime os anjos, mas os descendentes espirituais do pai dos crentes, Abraão. Então, é o que Jesus falou lá no capítulo 8 de João. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? Crer em Cristo Jesus. O verso 56 do capítulo 8 diz que ele se alegrou ao ver o dia de Cristo. Jesus morreu por quem? Quem é filho de Abraão, então? Aqueles que creem. Aqueles que têm a fé, aqueles que tiveram suas vidas transformadas por Cristo. Esses são aqueles que foram comprados por Ele, com precioso sangue. Mas tomou a descendência de Abraão. O nome de Abraão, obviamente, deve ser entendido como significando que todos os que põem a fé em Jesus Cristo. Esses são os descendentes de Abraão. Se Jesus fosse um anjo, esperar-se-ia que ele viesse em auxílio de seus companheiros anjos. Mas ele não tomou a forma de anjo. Ele tomou a forma de homem. Anjos são criaturas de Deus, então tem outra forma. É outra substância, não a nossa. E olha o privilégio que nós temos. Cristo, Deus, ter a nossa substância. Ter a nossa forma. Ele vir até nós para nos dar salvação, irmãos. Será que você entende a grandeza desse ato? Será que você entende o quão sublime é isso? Verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, que ele já chamou de irmãos. No verso 11 ele falou, por cuja causa ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Está falando sobre quem? Os crentes, os eleitos de Deus. O escritor de Hebreus, amados, aplica a necessidade da identificação de Cristo com o homem. Agora ele faz uma aplicação. Para que possa socorrer o homem pecador, Jesus deve tornar-se semelhante aos seus irmãos. Em tudo e menos uma coisa, ele não tinha pecado algum, como já foi aqui salientado. E de certo modo, o autor de Hebreus, ele repete o que ele já disse no verso 9, no verso 14 e no verso 15. Porque ele já destacou a humanidade de Cristo aqui várias vezes. Ele salienta isso para mostrar os ofícios de Jesus como sumo sacerdote misericordioso e fiel. Porque a continuação do texto é o quê?
Porque convinha que em tudo eu fosse semelhante aos irmãos, vírgula, para ser misericordioso e fiel, aí ele ganha um título: sumo sacerdote. Naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então por que convinha? Veja só, a palavra convinha, ela traz também um aspecto de decretos. Porque a vinda, como vimos lá em Atos capítulo 2, na pregação de Pedro, foi algo predeterminado, a vinda de Jesus Cristo. Então quando o autor fala convinha, ele está falando de algo que foi decretado antes. Convinha era certo de acontecer. Era necessário isso acontecer. Assim convinha que em tudo fosse semelhante a nós, os irmãos. E para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. ênfase aqui naquilo que é de Deus. Então ele é sumo sacerdote para... Ele já falou sobre a necessidade do que convinha, ser semelhante aos irmãos. Para quê? Aí ele fala, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. A interligação que ele faz entre os homens e Deus. O termo sumo sacerdote, amados, ocorre pela primeira vez em Hebreus aqui. Em nenhum outro livro do Novo Testamento, Jesus é descrito como sumo sacerdote. Somente em Hebreus, a doutrina do sumo sacerdócio de Jesus é totalmente desenvolvida. É neste livro apenas que trata desse ofício. E ele tem mais dois, os irmãos lembram? Os dois ofícios de Cristo, além de sumo sacerdote e rei, profeta e rei. O escritor chama a atenção para as duas características do sumo sacerdote. A saber, ele dá dois adjetivos, misericordioso e fiel. Veja, irmãos, esse adjetivo misericordioso, ele é encontrado apenas duas vezes no Novo Testamento. Ele é encontrado nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, e aqui, Mateus capítulo 5, verso 7, e esse texto ao qual estamos. E em Mateus nós lemos que misericórdia deve ser expressa de homem para homem. Que eu vou ter misericórdia de quem? De Jesus? Vou ter misericórdia de você, irmão. E você de mim. É isso que se espera de nós. Ter misericórdia das pessoas. Porque o sumo sacerdote que tomou a forma humana, ele fez isso por quê? Por causa de misericórdia e fidelidade. O que se espera de nós, então? Como crentes. Misericórdia. E o adjetivo fiel, enquanto misericórdia é dirigida ao homem, a fidelidade sim é dirigida a Deus. Jesus é um fiel sumo sacerdote a serviço de Deus. A palavra fiel, na verdade, tem dois significados. Uma pessoa fiel é fiel ao cumprir suas obrigações. Então, quando eu penso em fidelidade, eu penso naquele que é obediente. E é digno de confiança. Para as pessoas que confiam nele, geralmente os dois significados se fundem. É por isso que no capítulo 4, verso 16, quando ele fala também do sumo sacerdócio de Jesus, ele fala no verso 16, portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono de graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça ao auxílio em tempo de necessidade. Então veja, que o ofício de sumo sacerdote, ele é pautado em quê? Em misericórdia e fidelidade. Cristo foi o sumo sacerdote por quê? Porque ele obedeceu a Deus, isso envolve fidelidade. Obedeceu a tudo o que Deus exigia. E ele fez isso por quê? Por amor. E quando eu falo amor, misericórdia, porque ele foi misericordioso para com nós, cada um de nós. E por quê? Veja só, para expiar
expiar os pecados do povo. Amados, a palavra expiar significa hilaskomai. O que significa isso? No grego, entregar-se, sujeitar-se, conciliar consigo mesmo, tornar-se propício, ser apaziguado ou tranquilizado, ser propício, ser gracioso, ser misericordioso, expiar, fazer propiciação por. Então, quando eu penso na palavra expiação, você deve assimilar dentro dela a palavra propiciação, porque uma coisa é correlata à outra. Ele só pode expiar os nossos pecados porque Deus aceitou o seu sacrifício. O que aconteceu lá em Malaquias, Felipe? Deus não estava aceitando aquela propiciação. Deus estava recusando aquilo que eles estavam fazendo. Cristo não. Cristo foi propício. Por quê? Porque ele atendeu aos requisitos de Deus. E devido a isso, ele foi capaz de expiar os nossos pecados. E é o que diz o texto. Que ele, vamos pegar desde o início, convinha que ele em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, ou seja, para atender o que ele quer, e também para expiar os pecados do povo. Entendeu que ele relaciona Deus e o povo? Então, quando eu olho para Cristo, no seu ofício de sumo sacerdote, ele está nos interligando. E apaziguar do que, irmãos? No contexto de Hebreus, a palavra expiação significa que Jesus, como sumo sacerdote, produziu paz entre Deus e o homem. Temos paz para com Deus. Por quê? Porque não estamos mais sob um jugo de ira de Deus. Não estamos mais sobre um sentimento de débito. O pecado não está mais nos ferindo. O pecado não está mais nos acusando de morte. Isso foi pago por Cristo. Ele se tornou maldito. Ele foi colocado no madeiro justamente para apaziguar aquilo que Deus tinha sobre a raça humana. Quando eu olho para Deus, Deus hoje está tranquilo, irmão. Deus olha, está consumado. Significa que ele não se ira com o pecado mais? Não. Mas a justiça já foi feita. O sacrifício de Cristo, você tem que entender. Isso não é universalismo, tá? É suficiente para qualquer indivíduo na face da terra. Só que suficiência não significa eficácia, tá? Mas qualquer indivíduo que venha a crer, olha para o sacrifício de Cristo e aquilo basta? Sim. É suficiente. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do quê? Do mundo. Deus não vai mais condenar com dilúvio a humanidade. Deus vai condenar através daquele que tem a chave da morte e do Hades. Que é quem? Jesus Cristo. Ele que vai estabelecer o juízo. É isso que o autor está falando aqui. Jesus tornou-se então o sumo sacerdote. Lembra o que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento? Uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava numa região que ninguém entrava. Ele entrava no Santo dos Santos. E lá ele oferecia sacrifício, tanto para o povo quanto para si próprio. Então, para remover ou cobrir o pecado. E da mesma forma, Jesus ofereceu a si mesmo para que o derramar do seu sangue cobrisse os nossos pecados. Assim podemos ser absolvidos, perdoados, restaurados. Jesus colocou o homem e Deus juntos em uma harmonia inexprimível, porque o seu sacrifício na cruz, no mesmo momento, o que aconteceu lá com o Santo dos Santos? O que separava as alas dentro do templo? Tinha um véu. Amados, se vocês pegarem a grossura desse véu,
Não era qualquer véu. Porque hoje véu para nós é esses paninhos, né? Mas era um tapete grosso. Aquilo rasgou do meio ao meio, de ponta a ponta. E aquilo abriu. Significando o quê? Que agora temos paz para com Deus. Rasgar o véu significa que a ira de Deus foi apaziguada. Isaías capítulo 53. Deus teve prazer em esmagá-lo. Porque a humanidade tinha um débito para com Deus, como Criador. E Cristo recebeu tudo isso no seu corpo. As suas chagas, as suas feridas nos curam. A sua morte é motivo de vitória, é o nosso troféu. A vitória de Cristo, a vitória dos crentes é a morte de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1, destaca a doutrina da justificação somente pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus. Olha lá, tem um por intermédio, olha lá o sumo sacerdote, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode estar em paz porque você toca uma guitarra na igreja. Você não pode estar em paz porque você está fazendo tudo certinho. Você tem que estar em paz porque você olha para o sumo sacerdote. Porque você vê que o sangue dele te cobre. E isso que basta. Isso é o que basta. Verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então existe uma ambiguidade de tentação para Cristo, para a tentação daqueles que são ainda tentados. O texto diz porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Correto? E pode ser demonstrado que a humanidade de Jesus é genuína, pelo fato de que Cristo foi tentado. Tiago vai dizer que é impossível que a Deus ninguém tenta. Deus não é tentado. Por quê? Porque Deus não tem cobiça. Deus não tem essas coisas que é da natureza humana. Então, amados, ele experimentou pessoalmente o poder do pecado quando Satanás o confrontou e quando a fraqueza da nossa natureza humana tornou-se evidente. Então, por este fato, por ser tentado, por morrer, por padecer, ele pode socorrer aos que são tentados, nós. Como sumo sacerdote, por meio de sua obra sacrificial, padecer, foco no padecer, Jesus removeu a maldição que Deus havia colocado sobre o homem. Não tem mais maldição naqueles que creem em Jesus Cristo. Por causa do perdão do pecado, o amor de Deus flui livremente, livremente. Deus nos ama através de Cristo. Existe um canal de bênçãos. Por isso que ele diz, aquele que beber desta água fluirão rios de água viva. Porque é o canal que nos liga a Deus, a fonte de todas as coisas. Lembra o tanque de Siloé, o enviado? Por que ele mandou lá o cego? Porque era um anúncio que ele era o enviado de Deus. Ele era o canal que abasteceria a nossa cidade. Cristo é o canal, irmãos. Flui diretamente na nossa direção, na direção dos redimidos. E Jesus está sempre pronto para nos ajudar. Aqueles que estão sendo tentados podem experimentar a ajuda ativa de Deus. Eles podem, por esperar, o perfeito entendimento de Jesus, porque Ele mesmo sofreu isso. Então, quando você estiver desanimado, você que crê, eu falo com você que crê em Jesus, porque essa mensagem é para quem crê verdadeiramente em Jesus. Se você ainda não crê, você precisa de arrependimento para a sua vida. Você precisa reconhecer que você é condenado. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. E que a única esperança nessa terra é Jesus Cristo. Essa é a mensagem para você nesta noite. Mas para aqueles que creem no Senhor, tem um consolo indizível. Que no dia que você ficar necessitando de misericórdia, você logo pensa, eu estou conectado no canal da misericórdia, na fonte da misericórdia. E Ele
é aquele que vai te ajudar. Ele é aquele que vai te sustentar. Ele vai te suprir aquilo que te falta. Por isso que Paulo diz, na fraqueza, quando estou fraco, é que forte sou. Por quê? Porque ele sabia que as suas limitações, elas eram suplantadas por aquilo que Cristo é. Porque ele confia nesse trono de graça. E isso não era dúvida para Paulo, como não deve ser para nenhum crente verdadeiro. Somos alimentados, supridos por Jesus Cristo. Por isso que ele nos deu uma igreja, irmãos. Por isso que ele nos enviou o Espírito Santo, irmãos. Eu vou para o Pai, mas ele virá. O Consolador. Aí entra o Espírito Santo. Não existe outro Salvador, e eu encerro com essas palavras. Havendo ele sido testado por nossos males, agora está pronto. Tudo que ele sofreu foi por nossos males. Foi por nossa culpa. Então, quando você pensar que Deus é injusto, pense em Jesus Cristo. Pense se o ato que ele fez, você merece. Se o tema é justiça. Havendo sido ele tentado por nossos males, ter sido feito maldito por nossos males, agora está pronto, diz ele, para trazer-nos o seu auxílio. Tentação aqui significa simplesmente experiência ou provação. E ser poderoso significa ser apto, ou propenso, ou idôneo, preparado a nos ajudar. Então, quando pensarmos que somos tentados, você que crê em Cristo verdadeiramente, você tem que pensar, isso é um refinamento de Deus. Isso é um trabalhar de Deus. Agora você vai cair na tentação? Muitos de nós caímos todos os dias. Mas isso é um tratar de Deus especial. Porque Ele não está fazendo com que você caia, e Coríntios vai dizer isso, que não nos vem tentação maior do que podemos suportar. E ainda assim Ele oferece um escape para cada um de nós. Por que Ele faz isso? Ele envia a tentação e Ele oferece o escape. Para quê? Para te forjar, meu querido. Para trabalhar no seu caráter. Para deixar você uma pessoa reta, justa, no seu andar, no seu falar. Para você abandonar mentira, para você... essas fraquezas serem contempladas pelas obras de Cristo. É por isso que você possa, com essa mensagem, crescer na confiança em Cristo Jesus. E se você não crê ainda, ou tem dúvida se crê, se renda a Cristo. Recorra a Cristo. Ore a Ele. Confesse os seus pecados. Fale que das suas mãos não pode vir nada. Se proste totalmente a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Incline sua cabeça. Vamos buscar ao Senhor.